entre felicidade e afetividade? Ótima pergunta, porque é necessário conceituar novamente a afetividade, né, e apresentar felicidade. Felicidade, de uma maneira mais geral, como Aristóteles coloca no seu livro, que é a primeira frase, todo ser humano busca a felicidade. E ele continua explicando que só encontra nas virtudes vividas para o bem comum. É muito interessante porque é uma visão extremamente política, polis, da sociedade, na qual a felicidade se concretiza. Por outro lado, os autores da fenomenologia, Max Scheler, Edith Stein, e o mais recente, que tem sido o eixo de nossa conversa, o Dietrich von Hildebrand, faz uma análise da felicidade em cada tipo de pessoa. Em alguns livros, ele toma esse assunto e é interessante, quem quiser ver um livro, procurar uma palavra, eu sempre oriento isso. Vai atrás do livro, tem o índex. E no índex você procura felicidade, ou se for inglês, alemão, a palavra tal como você quer, e vai nas folhas, nas páginas indicadas, e faz uma leitura daquele tópico. Essa é uma técnica que funciona muito bem. Então, na questão da felicidade, tanto no livro Ética, como no livro Atitudes Morais, que está em português, esse livro, o Ética Não, o von Hildebrand enfatiza que a felicidade é se abandonar aos valores superiores. Eu estou dizendo exatamente o verbo que ele usou. É nesse sentido, então, que é possível uma felicidade pessoal, e essa felicidade se expressa nas atitudes. E aí canaliza também para o bem comum, na polis. No entanto, que tipos de pessoas podem ser felizes? Ele minuciosamente, como todo tratado alemão, usa figuras que nós podemos conhecer ou nos encontrar nelas, que são em alguns momentos, e divide em dois grandes tipos. A felicidade não acontece em pessoas indiferentes, e ele usa pessoas frias. Pessoas que não se deixam tocar. Desde o primeiro momento, nós estamos falando que a felicidade é ligada à afetividade, porque a afetividade é algo que afeta, algo que nos toca. E por isso que a fenomenologia enfatiza tanto, porque a percepção é essa relação com o que está exterior, pode ser uma paisagem, um livro que lê, uma pessoa com quem você conversa. Ali está uma fonte enorme de elementos que podem ou não ser bem aproveitadas pelo indivíduo. Então, há aquela pessoa que não se enraivece, não xinga o outro, está, como se diz, muito voltado para si mesmo e é indiferente a tudo ao redor. Então, ele não é tocado. Se ele não é tocado, não existe uma afetividade em sua vida, ele não alcança a felicidade. Vejam bem que a afetividade cresce no seu papel na medida em que estamos fazendo comparações e ligações. A afetividade é o caminho para a felicidade, porque sem afetividade ninguém consegue a felicidade. O sujeito que é cheio de orgulho, mesmo que tudo de bom lhe aconteça, não é o bem, não é algo superior. Há uma preocupação em se distinguir o que é moralmente relevante
o que é um valor superior do que apenas a satisfação pessoal. Então, já começamos a entender que satisfação pessoal não é felicidade. Satisfação pessoal não traz felicidade. É algo que morre pouco depois. Porque não encontra um coração aberto. Que ele fala assim, que não está com cadeados, que não está fechado. Então, é um coração aberto. O que é um coração aberto? É o coração que se deixa afetar. E afetando o coração, o mundo mostra o bem. Porque o que é o mal, que realmente existe, não afeta nesse sentido que nós estamos trabalhando. Nós estamos mostrando a afetividade como algo que não é reagente. Nós não somos pessoas reativas. Nós somos pessoas de ação, e a ação é uma resposta. Desde a primeira infância. Eu tenho experimentos com bebês desde 6 meses que sabem distinguir aquilo que os toca. Como é que eles dão uma resposta e não uma reação. Isso é muito crucial, porque de uma maneira corriqueira, poderíamos erradamente pensar que resposta é reação. Mas não é, nós já comentamos isso. A resposta é algo que vem do coração, da vontade, da razão e da liberdade. Enquanto que a reação é um tipo restrito de resposta a um dado estímulo automático. Então, não traz felicidade. O sujeito indiferente, o sujeito frio, o indiferente tem várias subdivisões. Eu falei do que é cheio de si mesmo, do orgulho. Pode ser aquele que trabalha muito, que quer um bem-estar. O bem-estar é justo, mas que não vê outras facetas da vida. Então, não cabe aqui ficar enumerando tipos, mas o importante é saber que a felicidade, desse ponto de vista bem moderno, foi desenvolvida mais ou menos na década de 50 e 60 do século passado, e por isso é moderno, é que a felicidade, além de ser algo explicado e conceituado, voltado para a polis, precisa primeiro crescer no próprio sujeito. A pessoa é feliz quando se abandona aos valores superiores. Eu repeti para a síntese. E uma outra coisa muito interessante que é trabalhado pela fenomenologia, e vários autores hoje insistem, é o papel da memória. Pode parecer estranho, mas é a memória que leva o sujeito a viver a felicidade. De muitas maneiras. Todo mundo vai entender imediato cada coisa que eu estou falando e despertar era isso. Porque se em algum momento no passado uma pessoa tem uma conversa com outra muito agradável, num local muito bom, na hora em que recorda, pode ser anos depois, a felicidade se instala. A memória propicia a conexão entre o presente e o passado para que a felicidade permaneça. Então, uma pessoa feliz encontra na sua memória momentos, desde a sua primeira infância, que lhe trouxeram uma profunda alegria. E quando ele usa a palavra profunda, ele, como qualquer pessoa que falasse em profundidade, tem que falar em níveis. Qual é a profundidade de uma piscina? Qual é o nível? 1,70 m, 2 metros? Então, a profundidade está na doação que a pessoa faz àquele momento, para melhor fixar, pela vivência, aquele momento cria raízes. Então, é muito interessante
trabalhar a memória desde a primeira infância, porque é o que sustenta a pessoa. A personalidade de alguém tem como primeiro pilar a memória. Se alguém se olha no espelho de manhã, vai escovar o dente e não sabe quem é, não saberá mais nada, não terá mais nenhum recurso mnemônico. Essa memória tem que ser extremamente afetiva, porque uma das coisas que nós temos é um mecanismo de defesa que podemos tirar da nossa memória e devemos algo que não foi de valor, que não foi um ato de virtude, que não foi um bem. A questão do bem é muito colocada porque são os universais. O bem, o belo e o que é a razão. Então, se a memória está apta a trazer de volta algo que é felicidade, então é uma coisa muito importante. E eu vou falar para vocês, partilhar uma coisa. A minha mãe assistiu minha tese de doutorado com esse vestido, que era dela. Olha. Então eu hoje fiz essa homenagem. É uma coisa, assim, para mim, muito profunda, porque ela ficou feliz. Eu trouxe à memória hoje aquele momento, depois de tantos obstáculos, tantas dificuldades, que todo mundo sabe quando está trabalhando numa tese de doutorado. E hoje são 4 anos, naquele tempo eram 6 anos, e nunca dá tempo, e parece que a coisa vai crescendo e você não chega ao ponto final. E minha mãe estava felicíssima, porque ela via a minha felicidade. Então já é um exemplo que eu quero dar da felicidade totalmente oposta ao indiferentismo. É o que Edith Stein chama da empatia. A empatia é uma coisa muito séria. Infelizmente, as pessoas estão usando hoje a palavra empatia à torto e à direito. Eu li uma crônica de um jornalista essa semana criticando esses vocábulos que aparecem e ganham peso, e um deles é a empatia. Eu nem sabia, porque eu estou aqui isolada, eu só comunico academicamente quase, poucas pessoas, assim, visitas telefônicas, mas é uma das palavras que ele diz, que as pessoas estão usando e não sabem o que é. A empatia acontece como esse exemplo. A felicidade, e numa mãe é muito comum, numa filha, em todas as pessoas que se amam, vendo a felicidade da filha, alcançou um objetivo arduamente buscado. Então, há uma empatia. E eu sempre trago para a minha memória, para cada dia, para cada momento comum, vamos dizer até trivial, uma recordação de felicidade. Porque aí a felicidade acontece. Então, eu não sei em que medida alguém já tinha pensado isso, mas desde que eu comecei a estudar fenomenologia e muitos outros assuntos, eu comecei a elaborar essa forma de viver. Porque a pessoa que vai lembrar de momentos que não foram felizes se torna amarga, seca, agressiva e rompe relacionamentos. Então, a afetividade é fundamental. E a afetividade é aquilo que nos afeta e que nós gostamos. É uma coisa que realmente traz à tona valores, virtudes, e, com isso, fazem parte da construção da felicidade. Porque a felicidade não é algo oco. Assim, estou feliz porque hoje eu consegui ir ao cinema. Estou feliz porque isso ou aquilo. A felicidade é um construto. Então, a pessoa é feliz vivendo situações como agora, a pandemia. Porque há tanto que agradecer, há tanto que louvar. E as coisas que foram tristes, eu queria mesmo dar esse exemplo da pandemia, nós as oferecemos no outro sentido, cada um conforme pensa. Mas não pode se ficar remoendo. Não se pode ficar lastimando. Então, a ideia de afetividade ligada à felicidade foi muito bem pensada pela Thelma.
Eu não sei se eu consegui esclarecer, eu posso desenvolver, mas eu fico preocupada com o tempo e para também não esfastiar vocês. Mas a ideia do ponto da memória é um elo entre momentos de felicidade e uma felicidade que eu trago para hoje. É uma felicidade que eu quero viver agora. Veja como eu usei eu quero. Eu quero é a vontade, não é um desejo. É importante usar esses dois verbos diferentemente. Deseja tomar um sorvete, mas eu quero estudar pedagogia. Então, eu vou fazer um vestibular ou apresentar meu diploma de outra graduação, eu entro num curso de pedagogia. Porque eu tenho a liberdade, eu tenho a vontade, a racionalidade e essa afetividade de me envolver. Então, cada pessoa toma suas decisões de dentro do coração. É o primeiro momento, o coração transborda e chega ao núcleo da vontade, que com a razão verifica se é plausível, porque às vezes não é. Entende? Voltando ao exemplo do vestido, minha mãe era muito magra também, então cabe em mim perfeitamente. Mas podia não caber. Aí, esse exemplo não existiria. Há outros milhões. Cada pessoa tem, com sua mãe, seu pai, seus filhos, seu cônjuge, netos, sobrinhos, amigos, colegas. Entende? É uma coisa muito boa. Eu me lembro que na semana passada, quando eu falei o nome das professoras e falei da Aglaê é uma pessoa que está lúcida, mora em Belo Horizonte agora, muito ativa, muito querida, e as outras já foram para a casa do pai. Mas esse grupo, que era conhecido pelas Marias, Maria Aglaê, Maria Célia, Maria Lígia e Maria Judite. Então, tem uma forte ligação, ainda que não estejamos presencialmente, como também acredito nessas questões agora na remota, a educação remota, os Zooms, todas essas lives, tudo isso serve para dizer, olha, nós estamos aqui, nós gostamos de você, eu tenho afeto por você, de maneiras indiretas. Então, somos pessoas de felicidade. Somos pessoas felizes. Qual a relação da afetividade com a inteligência? Quando nós falamos de inteligência, estamos dizendo uma capacidade de resolver problemas, uma capacidade de tornar o novo algo conhecido. Existem muitos tipos de inteligência. Há inteligências em animais não racionais. E eu começo por aí exatamente para que ninguém confunda razão ou raciocínio com inteligência. Tanto assim que uma criança de 4, 5 anos é muito inteligente, de 2 anos, e não tem raciocínio, ela não tem o uso da razão. Então, a primeira coisa é separar. É o intelecto, que é, em alguns animais, desenvolvido, e em outros não. Pesquisas mostram, por exemplo, que a galinha não serve para ser experimentalmente usada, porque ela não funciona. Mas o macaco, de vários tipos, é uma coisa. Não quer dizer que o homem veio do macaco, que absolutamente não veio. É uma espécie diferente de mamífero. Então, mas tem um intelecto que permite estudos. Já fizeram com outros animais, gansos, muitas pesquisas que são com outros animais, são chamados cobaias. Mas dentro do universo do animal humano, nós somos animais, do ser humano, autores como, isso daria oportunidade depois, podemos até fazer algumas lives, suas inteligências. Essa pergunta me lembrou agora, o Howard Gardner. Eu já dei vários cursos na universidade como de extensão e em outros locais, viajando, que ele mostra 8 tipos de inteligência.
Vejam bem, a inteligência linguística, fluência com as palavras, com associação de ideias, capacidade de estruturar suas frases, a inteligência corporal, pessoa que não fica esbarrando em todo lugar, que sabe se movimentar, a inteligência lógico-matemática, que às vezes as pessoas confundem com o raciocínio, porque cada inteligência se manifesta num grau e exige um tipo maior da racionalidade. Ele escreveu vários livros, e em um dos livros ele disse, eu vou dar um exemplo para cada uma das inteligências, e vocês, claro que podem não aceitar, e pensem os seus. Então, por exemplo, a inteligência introspectiva, o relacionamento consigo próprio, ele cita Freud, que é uma pessoa que mergulhou em si e criou uma quase nova ciência, porque não é psicologia, é psicanálise, e dá exemplos de inteligência que é espacial, como a Martha Graham, que era uma bailarina, coreógrafa, e assim por diante. Cada pessoa tem as inteligências todas, mas se manifesta com maior acuidade em uma, duas, três ou quatro, quantas forem. Isso aí é preciso um estudo, um acompanhamento para dizer para que essa criança tem mais desse tipo. Então, vamos trabalhar mais os outros tipos. A inteligência, então, está ligada também à afetividade. Porque a inteligência é algo, como eu comecei respondendo, que acontece acionada para resolver problemas. O Piaget tem livros e livros sobre inteligência, e num deles começa com uma frase pequena: inteligência é adaptação. Tudo que nós já vivenciamos e aos quais nós já nos adaptamos não exige um ato de inteligência. São chamados hábitos. Mas você pode colocar. É muito bom escovar os dentes pensando numa maneira melhor de escovar os dentes. Mas você pode escovar os dentes sem usar a inteligência. Entende? Há mecanismos que ajudam e facilitam. Eu me lembro que sempre que eu digo que hábitos são muito importantes, algum professor de primeiro grau, fica um pouco horrorizado. E eu falo assim, agora todo mundo pega uma folha de papel e começa a escrever. Todas as pessoas, destras ou canhotas, aqui no Brasil, vão escrever da esquerda para a direita. Isso é um hábito. E eu digo, e a economia de tempo? Ninguém ficou rodando a folha, procurando se é de cima para baixo, se é da direita para a esquerda, se é de baixo para cima, se é em diagonal. É um automatismo que libera mais energias para a vontade, para a racionalidade, para a afetividade. No entanto, nós não podemos ficar sufocados por hábitos. Nós não podemos entrar numa rotina, como se diz, no piloto automático. Mas escrever numa folha de papel é muito bom que você já saiba, e a criança pequena, ela passa da folha de papel, não sabe, mas que nós já saibamos começar da esquerda para a direita. E já vamos pensando no que vamos escrever. Então, há uma tática de economia muito grande no bom uso dos hábitos. Não podemos pretender viver só em hábitos. Temos que ter sempre um novo. Mas se não tiver um hábito de escovar o dente, é um problema. Crianças maiores na escola que ainda não criaram esse hábito. Então, a inteligência, eu estou dizendo só agora do ser humano, lhe dá condições para viver a liberdade, a vontade e a afetividade. Vejam bem, a afetividade é aquilo que aflora
ao sermos tocados. Pela inteligência, nós vamos organizar o nosso pensamento. E é outra palavra que eu sempre gosto de distinguir. Pensamento não é sinônimo de inteligência. A criança pequena, nem sinônimo de racionalidade. Pensa sensorialmente. Se ela ouve um ruído, e já tem 10 meses, 11 meses, ela vira. Então, é a forma de mostrar uma ação inteligente. Desde cedo ela olha nos olhos da pessoa, ela pega um objeto, ela explora esse objeto. O objeto não é algo que não afete. Então tem a afetividade, eu gosto do objeto, mas tem o desafio. Então esse desafio social da outra pessoa e do objeto, que o objeto é cultural, por exemplo, comer com uma colher. Qualquer experiência que vocês tenham é a mesma, porque a criança, logo da primeira vez, não vai acertar. Ela explora aquele novo instrumento que é cultural, porque no Japão seriam 2 pauzinhos. Então, essa criança tem uma inteligência que, sem raciocinar, lhe permite chegar a comer com aquela colher. Então, é muito importante essa pergunta, porque a inteligência é algo que ilumina a situação, para que não façamos algo intempestivamente. E aí, há autores como McIntyre que mostram que a inteligência ele é radical ao afirmar, só funcionará bem se estiver apoiada nas virtudes. Porque senão ela não vai para o bem, ela vai para o mal. Uma pessoa pode tramar o assassinato de outro. Tem que ser muito inteligente para não deixar pistas, vai ver qual é o método. E isso não está apoiado nas virtudes. Então, não é o ato inteligente que traz nobreza para a pessoa. Pelo contrário, é o mal. Então, inteligência em si mesma não é um valor. Eu explico com outro exemplo. Em Auschwitz, as câmaras de gás foram pensadas por engenheiros e o gás foi desenvolvido por doutores em química. Essas pessoas estavam usando a inteligência para o mal, sem nenhum valor da vida do outro, sem nenhuma questão da afetividade pelo outro, do coração, sem respeitar a liberdade do outro, mataram milhões de pessoas. Mas eles eram inteligentes, porque eles criaram instrumentos para assassinar as pessoas. Então, a inteligência da criança tem que ser encaminhada. E só para terminar essa pergunta, uma frase que eu gosto muito de dizer é que inteligência é perecível. A criança que não é muito incentivada, eu digo logo muito incentivada, que tem que ser o tempo todo, a explorar o ambiente, a fazer coisas novas, tende a atrofiar sua inteligência. Há estudos hoje muito sérios sobre o desperdício da inteligência, que é o título, aliás, de um livro. O desperdício da inteligência. A inteligência não tem uma vida assegurada. A inteligência é uma dinâmica, de uma dialética, junto com a memória, com a vontade. Quanto mais se usa, quanto mais se combinam os fatores, melhor para a pessoa. Então, às vezes, fazem teste. Fulano tem 110 de inteligência, mas não aproveita, no sentido de que não sabe usar. E a informação é muito importante. O cérebro sem informação é vazio. Eu toquei nesse ponto, eu nem tinha preparado, não tinha visto a pergunta,
mas é importante porque algumas pessoas estão menosprezando a informação, há escolas que não querem dar informações, ficam cuidando da criança sozinha descobrir, ela não descobre. O cérebro fica vazio sem informação. E as sensações e as percepções elaboram. E daí a afetividade. Vejam bem, a afetividade elabora essa informação. A criança gosta de informação e vai inserir na sua vida. Esse é um problema pedagógico muito comum. Por exemplo, não se pode mais celebrar Dia do Índio fazendo um cocá para a criança. Criança de 3, 4 anos vai amar chegar com aquele cocá cortado de cartolina, aquele mesmo colorido de qualquer jeito, passou lá. Por que não? E uma informação que depois ele vai até perder, mas é alguma coisa que vai se conjugar com muitos elementos da sua experiência de vida. Entende? Há todo um desvio hoje. E eu fiz questão de perguntar a algumas crianças agora em abril, e todos que eu perguntei em diferentes escolas sabiam que 22 de abril era o descobrimento do Brasil. Porque ainda rola por aí uma coisa que não se pode dizer isso para criança. Então, a afetividade é tolhida por muitos pontos. Ela é amordaçada, porque se você não tem nem a liberdade de saber uma informação, de receber um dado, então a inteligência precisa ser trabalhada, porque ela é perecível. E na realidade, nesses anos todos, eu visitando escolas, ela é muito desperdiçada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu uns 20 anos, não, mais, uns 30 anos. A professora de francês, antes de entrar no doutorado, eu queria fazer minha tese sobre isso, mas ninguém quis orientar, eu tive que mudar. Eu visitando uma escola, a professora de francês dividiu os grupos para que fizesse pesquisa sobre países de língua francesa. E designou o grupo que ficou com a Suíça, que tem aquela parte de língua francesa, em Geneve, foi no consulado, trouxe muita coisa, de chocolate, e bandeiras, e cartazes, e mapas. A professora, quando viu aquilo tudo, disse, não precisava isso. Quer dizer, eu chamo de incentivo à mediocridade. Quer dizer, o pouco que você faz, e a sua afetividade, o grupo se empenhou perfeitamente dessas pessoas, desses meninos e meninas do grupinho. Foi uma coisa que me despertou. E daí eu comecei a observar outros colégios, outras situações, e fiz um projeto no qual eu queria desmascarar se havia essa premissa, por hipótese, de incentivo à mediocridade. Se era intencional ou não, como é que funcionava. Mas isso fere escolas, foi rejeitado. Eu já tinha sido aprovada, porque a estrutura do projeto estava ok, mas me aconselharam a fazer outra coisa. Então, a inteligência não é um bem em si mesmo. A inteligência precisa ser ligada a uma vontade que vem da consciência reta. E ligada com a liberdade, ontologicamente todos somos livres, e demonstrar nossa afetividade, porque nós vivemos sempre afetados por alguma coisa e que essas coisas nos tragam respostas de valor e não reações. Esse é que é o ponto da ligação com a inteligência que eu vejo assim de repente. Me desculpem se não foi uma coisa que conseguiu responder, mas aí é a ideia. Aí fica a sugestão, quem quiser ler algum livro do Howard Gardner, Piaget, do Jerome Bruner, várias pessoas que trabalham ou trabalharam, desses três, só o Gardner que está vivo, e eu estive com ele há alguns anos em Harvard, e ele é uma pessoa assim, de uma afetividade, sem nenhuma arrogância, nenhum orgulho, uma pessoa
que se volta para o outro, atende a conversa, o esclarecimento que foi pedido. Então, é importante ter essas posições, não é porque virou alguém famoso, e ele tem até um relato interessante, que ele veio de uma cidade do interior, ele disse, o primeiro dia que ele entrou em Harvard, ele disse, eu estou aqui como aluno, agradecendo, a afetividade dele transbordou, e viveu para corresponder, ter tido essa chance. Essa é uma ideia boa para se trabalhar também. A senhora falou no início que a pessoa é feliz quando ela se apoia nos maiores valores, né? E a Thelma, acredito que tem a ver com essa parte que a senhora falou no início. Ela está perguntando quais são os valores superiores citados por Hildebrand. A Thelma sabe muito bem que ela fez uma excelente tese de doutorado, mas abriu para todo mundo, foi ótimo. Em que ela distinguiu valores de virtudes. Na verdade, foi um trabalho difícil, porque a virtude é aquela excelência que se encaixa em algo que se faz e aquilo é um valor. Então, a virtude da coragem, na hora em que um sujeito em Brasília se jogou no zoológico para salvar uma criança de 4 anos e perdeu a vida, porque ele é que foi morto, mas ele esticou o braço e entregou a criança, ele teve a virtude da coragem, ele pensou, ele não fez intempestivamente, ele sabia, mas ele decidiu salvar a vida daquela criança. Então, é o valor da vida. Então, os valores podem ser universais ou culturais. E os universais se revestem com a roupagem da cultura em determinada época. É preciso ter uma astúcia, porque hoje em dia há muitos falsos valores que estão abafando os valores. Eu li recentemente, que não é nem do Brasil, era um artigo estrangeiro, mas que fala muito o que nós pensamos aqui, o valor de ser aceito pelo outro, de ser visto, sobre essa questão de ter milhões de seguidores. Esse livro é muito interessante, Twenge fez uma pesquisa enorme, só com sujeitos entre 13 e 19 anos, que estão absolutamente desnorteados por conta dessa necessidade de likes, necessidade de apreciação, muito mais até sem ser na vida real, e esse negócio de chamar de amigo em Facebook. Então, é uma coisa muito grave isso, porque distorce o real valor da virtude e amizade. Com esses 2 exemplos, eu penso que dá para vocês entenderem. A virtude e a amizade, o modo como é encaminhada, se torna um valor. Uma visita que se faz a uma pessoa doente, não em pandemia, mas em tempos normais. Então, isso é um valor. A visita é o valor, mas está ligada à virtude, à amizade.